Mais uma vez estamos aqui no programa Mulher Moderna, esse programa que nos acolhe, que nos ensina tanto. E para iniciarmos, nós vamos começar o quadro da Reflorescer. Reflorescer para um novo dia, um novo momento da nossa vida. Afinal de contas, todos os dias reflorescemos, nascemos e estamos aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente a todas nós. O que acontece quando você fala frases disfuncionais, frases que ferem o outro, principalmente crianças, seus filhos ou quem está por perto? Sabe, as crianças, elas são muito inteligentes e todas elas pegam, elas captam na hora. E elas são visuais, ela está vendo o seu comportamento. Quantas crianças que hoje estão tendo transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e até outros, está surgindo outras coisas, borderline. Vocês já ouviram falar tudo isso? E muitas vezes, qual é o problema? É o comportamento que elas estão visualizando dentro de casa. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, mas elas estão captando tudo. E aquilo elas vão colhendo para dentro delas. Hoje tem muitas crianças, muitos adolescentes que até pensam que elas não deviam estar ali, que elas estão atrapalhando aquele casamento. Elas estão sobrando. Por quê? As brigas que elas escutam, que estão ouvindo, as vozes, a forma como é falado, elas estão engolindo tudo aquilo. Elas são esponjinhas, está tudo vindo. E aí os sintomas de tudo aquilo, onde está? Na criança. Às vezes, o adulto está nervoso, está estressado. E aí fala para aquela criança: você não consegue mesmo? Olha como você faz. Eu não vejo a hora de ir embora dessa casa. Você só me dá trabalho. Você não está vendo que eu estou cansada? Então o cansaço é dela, é da mãe, é da irmã, é da avó. Mas a criança naquele momento ela não entende aquilo. Ela não sabe o que está acontecendo. Ela veio para o colégio, ela saiu, ela está tendo a vida dela e vem aquela enxurrada de estresse, de nervoso. A criança não entende. Ela está num outro mundo e o adulto está num outro mundo. Então como nós temos que cuidar do que nós falamos, como nós temos que nos policiar para aquilo que pode vir a acontecer que as pessoas não estão percebendo. Então nós temos que entender como é o nosso comportamento dentro de casa. Você já se percebeu? Você já prestou atenção? Quando você chega do trabalho, você já chega xingando, cansada, estressada? Falando: sai de perto de mim porque hoje eu não estou boa. A criança sai. Quantos filhos hoje são filhos do quarto? O que quer dizer isso? Filhos do quarto. Porque aquela criança, aquele adolescente não se sente pertencente àquela sala, àquela cozinha. Porque quando vai ali está sendo discutido assuntos que às vezes não são pertinentes para ela naquele momento. Brigas, discussões e fala-se coisas inesperadas. E aqui ela vai pegando para ela. Aí como ela não se sente pertencente naquele espaço, onde ela fica? No quarto. E ali ela tem um mundo aberto. Ou ela está com o videogame, ou ela está com a televisão, ou ela está com o celular. E ela não pode ficar mais sem o celular. O celular hoje faz parte da vida de todos nós, inclusive do nosso filho, da criança, do adolescente. Hoje nós trabalhamos com isso na mão, com o aparelho de celular. E você já percebeu
Quando você senta e você chega e você quer ficar no celular, você pode, você quer ficar, é o seu momento, mas é um momento que você está no celular vendo a sua rede social, vendo o que você tem que fazer, trabalhando. Mas é um momento que você chegou, o que você tem para você, que era um momento que era para o seu filho também. E você fica, tá bom, filho, daqui a pouquinho a gente conversa. Ok, tá, daqui a pouquinho a mamãe fala com você. Então essa criança, o que ela se sentiu excluída naquele momento. Ninguém tem tempo para ela. E aí ela fica nervosa, ela não quer obedecer, ela chama atenção, ela quer fazer bagunça. Às vezes tem criança que quer subir na estante, ela quer pegar o lustre. Sabe por quê? Porque ela quer brincar, ela quer... A mãe e o pai chegaram, ela quer brincar, ela já ficou no colégio o dia todo, ela teve as tarefas o dia todo, foi para natação, foi para o piano, foi para dança, foi tudo. À noite ela queria ficar com os pais. O que os pais fazem? Estão cada um na sua rede social e já colocam a criança para dormir cedo. É claro, é óbvio. O sono da criança é fundamental. Inclusive, tem muitos pais que passam da hora, deixa a criança dormir 11 horas, meia-noite. E como é que a criança vai ficar no outro dia? Como é que o seu filho vai ficar no outro dia? Então você tem que aprender a colocar regras para o seu filho, limites, mas dentro da normalidade, da paternidade, da maternidade, daquele casamento. Cuidado com o que você fala, cuidado com a sua expressão, porque aquilo pode ferir muito, e aquela criança, aquele adolescente pode levar isso para o resto da vida. Na nossa fase adulta, na terceira fase adulta, somos aquilo que nós trazemos da nossa infância e da nossa adolescência. Hoje, estamos tendo muitos transtornos. Os adultos, um estresse absurdo, um estresse imediato. Mas sabe por quê? Por conta das condições que estamos vivendo hoje, mas quantas que é lá do passado. Mas lá os nossos pais não sabiam. Mas hoje nós sabemos. Nós que somos pais, que somos avós, nós sabemos como nós temos que moldar o nosso comportamento hoje para que tenhamos filhos saudáveis, filhos inteligentíssimos, filhos que sabem lidar com o seu próximo, que sabem viver em sociedade. Nós temos que plantar hoje isso, fazemos hoje. Então, cuidado com o que você fala. Às vezes uma palavrinha fere de uma forma tão profunda o seu filho, aquela criança, o seu sobrinho, que você não imagina. Então, cuidado com as palavras, cuidado com os seus gestos. Às vezes, você dá uma bronca. A criança, ela queria um elogio. E você fala, nossa, só isso? Olha, você só tirou isso na nota? Olha, você só faz isso, você só presta para estudar e você ainda traz isso? Agora, você abraçou, você perguntou, você elogiou aquela criança porque ela conseguiu tirar 8, porque ela conseguiu tirar 7. Era o máximo que ela podia. Você a elogiou ou você só elogia o seu filho quando ele tira 10? Ele só é bom quando ele tira 10. Ele só é bom quando ele é o primeiro da sala, o primeiro do jogo. Isso vai deixando uma baixa estima na criança desde pequena. Isso vai fazendo com que ela ela tenha uma insegurança. Hoje, o que é insegurança para você? Todos nós temos isso. A insegurança é um medo, mas nós vamos. Então, nós temos que nos sentir, as nossas expressões atraem boas oportunidades. Aquilo que sai de você. Então, quanto que nós temos que fazer isso para o nosso filho? Elogiar na hora certa,
dar as regras e mostrar os limites naquela hora certinha. E isso faz parte de nós. Então, era isso que eu queria propor a vocês hoje. Olhar mais o seu comportamento, se observar mais. Você fazendo isso, você vai estar observando o seu ambiente de casa, o seu ambiente de trabalho, aquilo que você está inserida. Qual é o lugar que você ocupa hoje? Qual o lugar de mãe que você ocupa? Dentro da sua casa, que lugar que você ocupa? É isso que nós estamos falando. Você prestar atenção, saber o que está acontecendo e prestar atenção naquele ser tão querido. Mais uma vez, cuidado com o que você fala, principalmente para o seu filho. Cuidado com as suas frases. Você está cansada sim, você está estressada sim. Mas cuidado com a forma como você expressa isso, porque isso pode trazer um trauma para o seu filho que ele pode levar para o resto da vida dele, não é? Então vamos pensar em nós, vamos olhar o nosso comportamento para poder cuidar do nosso ente querido. Lembra, as crianças são muito inteligentes, elas são capazes, elas são visuais, elas são auditivas, elas estão captando tudo. Então é nesse momento que você tem que aprender a olhar o seu filho com o olhar do adulto que ele vai ser, mas tratá-lo como criança, deixar ele viver o momento de criança dele, da infância, tratá-lo como um adolescente que ele sabe ter responsabilidades. Para isso, esse adolescente precisa se sentir amado, se sentir querido, se sentir pertencente àquele ambiente do qual ele vive. Então, olhe, reflita e pense um pouco mais para que você possa transformar o seu lugar de um lugar feliz, de um ambiente harmonioso. Tá bom? Era isso. Muito obrigado pela atenção e nos aguarde para o próximo programa, para o nosso próximo quadro. Até lá!